Shalom, bom dia, Deus abençoe grandemente seu dia, em nome de Jesus, bom dia, o Senhor é contigo, Deus te fortalece, renova suas forças, em nome de Jesus. Estamos aqui no Devocional capítulo 24 do livro de 1 Crônicas e eu quero te convidar para a gente dar aquele bom dia também para o Espírito Santo, que é uma pessoa extremamente especial, a mais especial, meu melhor amigo. Então vamos lá, 1, 2, 3 e bom dia, Espírito Santo de Deus, querido, amado, santo, lindo, fofo, cheiroso, maravilhoso, incrível. Espírito Santo, estamos aqui, Santo Espírito, queremos te ouvir, te obedecer, nos derramar em ti, nos entregar, Senhor, totalmente de corpo, alma e espírito. Declaramos nossa mente cativas à tua voz. Queremos, Senhor, ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, a tua mensagem, ó Deus. Nós precisamos de ti mais do que tudo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Bom, então vamos aqui para o capítulo 24 do livro de 1 Crônicas e ele começa assim. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendentes de Eleazar, e Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos. 16 chefes de famílias dentre os descendentes de Eleazar e 8 dentre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial, mediante a sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. Então a gente começa aqui esse capítulo vendo, o serviço dos sacerdotes, o vocacionado, o chamado de cada um. Não pode ser porque é parente, porque é fulano, ciclano, não pode ser desse jeito, precisa. Você viu que foi que Davi escolheu de forma imparcial, que teve um sorteio, Eu digo parentes hoje em dia porque é muito, fulano vai cuidar desse ministério porque é meu irmão, ciclano vai cuidar desse ministério porque é minha irmã, porque é minha prima, porque é minha mãe, porque é meu pai. E na verdade não pode ser desse jeito. Precisa ter um chamado de Deus, precisa ter unção, precisa estar ali querendo aprender, ser capacitado para o ministério. Não pode ser de qualquer jeito. Então existia ali os sacerdotes, existia ali, a gente está vendo que Esdras está falando ainda do que Davi fez sobre a divisão de quem ia servir ao Senhor. E não foi de qualquer jeito, não. Ele precisava ser imparcial. E hoje em dia muitas pessoas são parciais e a gente precisa ter cuidado, porque Deus escolhe, Deus chama, a gente precisa estar atento a dizer sim e a se preparar para isso. Amém? Versículo 6. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença dos reis e dos líderes, dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de família dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoaribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Harim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miami, a sétima para Acós e a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilgal. Estamos aqui no versículo já 15, A 16ª para Imer, a 17ª para Rezi, a 18ª para Ápices, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeisquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías e a 24ª para Mazias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado.
Então Esdras aqui está confirmando a organização, a logística das coisas, como teve imparcialidade e eles continuavam seguindo ao Senhor. Eram pessoas chamadas, né? eram sacerdotes, era o vocacionado. Então era muito importante, porque ali estava apresentando diante de Deus todo o povo. Bom, o restante dos levitas, versículo 20. Estes foram chefes dos outros levitas, dos descendentes de Arão, Subael, dos descendentes de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos, dos descendentes de Issar. Selomote, dos filhos de Selomote. Jaate, dos descendentes de Hebron. Gerias, o primeiro. Amarias, o segundo. Jaziel, o terceiro. Jecameão, o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. Dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jazias, Beno. Os descendentes de Merari por Jazias, Beno, Soão, Jacur e Ibre. De Mali, Eleazar, que não teve filhos. De Quis, Jeramiel, e foram estes os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. E esses foram os levitas de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes de famílias, dos sacerdotes e dos levitas, e assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos mais novos. Então a gente viu aqui a logística, né, a organização que o rei Davi fez com os chamados, os vocacionados, os sacerdotes e os levitas. E eu e você precisamos aprender com isso, né? A organização em nome de Jesus.